A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus e irmãs em Cristo Jesus, que Deus os abençoe. Eu quero também cumprimentar a todos os amigos, colegas, companheiros e todos aqueles que estão nos assistindo agora nesse vídeo aula. E você pela primeira vez também, nós queremos cumprimentar a você. Hoje nós estamos falando mais uma lição da Revista Bíblica Dominical, lições lançada pela revista CPAD. Nós estamos no terceiro trimestre de 2017. Sabemos que o comentarista é o pastor Ezequias Soares, autor de diversos livros e graduado em letra, mestre em ciência e religião, presidente também da Comissão de Apologética Cristã da GCADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, e também do Brasil, e é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí. Hoje nós estamos aqui mais uma vez. Nós sabemos que a capa da nossa lição, o título dela disse assim: a razão da nossa fé. Assim cremos e assim vivemos. Assim cremos e assim vivemos. Isso é o que nós iremos aprender mais uma vez hoje. Nós vamos falar sobre a lição de número 6. Ela será dada dia 6 de agosto de 2017. O título da nossa lição de hoje é a pecaminosidade humana, né? E a restauração a Deus. Texto áureo da nossa lição: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está registrado em Romanos capítulo 3, no versículo 23. Também nós temos a verdade prática. Diz a palavra, diz a nossa lição, verdade prática: reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos, que os destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo pode restaurá-las a Deus novamente. Só isso é a nossa verdade prática. Vamos para a leitura bíblica em classe. Não poderíamos deixar de ler. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava enferma, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança e à transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, entendeu? A desobediência, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Quem é esse? Jesus Cristo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça
reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Somente Ele pode fazer essas coisas. Quando nós olhamos a introdução da nossa lição, diz sim, nós vamos tópico por tópico aqui, ponto por ponto, né? Introdução. A doutrina do pecado é conhecida nos tratados da teologia como amartiologia. A palavra grega é amartia. O estudo se reveste de uma importância, porque se trata de um problema básico de todos os seres humanos. Todos os conflitos, meus amados irmãos, no mundo e as confusões existentes na humanidade são manifestações do pecado, são resultado do pecado. Ninguém pode se livrar dele, mas o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores da condenação eterna. Esse foi o papel de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio para livrar o homem e para salvar o homem da condenação eterna. O enfoque da presente lição é a definição, definir como explicar o pecado, bem como apresentar o meio divino para a solução humana. Primeiro ponto da nossa lição, definindo os termos. Vamos ver então os termos. Primeiro subponto, pecado. Há uma lista extensa de palavras na Bíblia para designar o pecado, do tipo assim, erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, engano, também sedução, rebelião, violência, né? Concupiscência, prostituição, injustiça, etc. E aí por diante. E além de muitos verbos, adjetivos e cognatos. Muitos desses termos e outros similares estão na sombria lista apresentada pelo apóstolo Paulo, que está lá em Romanos, capítulo 1 e o versículo de número 29 ao versículo 32. Diz a palavra de Deus: e estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de injustiça, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo, olha o que Paulo disse aos romanos, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Entendeu? Então Paulo está dizendo isso aos romanos. Devemos tomar cuidado hoje? Sim, devemos tomar cuidado também, para isso não vir fazer parte da nossa vida cristã. Entendeu? Também quando nós olhamos para Gálatas capítulo 5, versículo 19 e diante, a Bíblia deixa bem claro quando Paulo fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele fala sobre as obras da carne. Ele disse assim, Gálatas 5 e versículo 19 a 21, ele diz: porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, emulações, iras, peleias, dissensões e heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem as tais coisas, eles não herdarão o reino de Deus. Então, devemos tomar cuidado para que isso não venha fazer parte da nossa vida, porque a Bíblia é que nos orienta
Então nós temos que ser orientados pela Bíblia. Mas há um termo genérico para designar o pecado com todos os seus detalhes: chata. O seu equivalente verbal chata pronuncia-se ata, com H, aspirado, que literalmente significa errar o alvo. O substantivo derivado desse termo aparece pela primeira vez no relato do assassinato de Abel por seu irmão Caim. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, versículo 7, diz assim: e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Entendeu? O seu equivalente no grego, na Septuaginta, no Novo Testamento, é a martia. Essa palavra na Septuaginta traduz 24 termos hebraicos no Antigo Testamento referente ao pecado. Vamos para o segundo subponto. Os termos hebraicos aon e pesá. Há na Bíblia um repertório amplo que revela o pecado nos seus vários aspectos, mas esse espaço não nos permite uma apresentação exaustiva aqui. Agora, não dá para falar exaustivamente. O termo hebraico avon, iniquidade, perversão, vem de uma raiz que significa entortar, torcer. Daí a ideia de perverter a lei de Deus. E essa palavra aparece traduzida em nossas versões como injustiça, Gênesis 15, 16. Também maldade, Êxodo capítulo 20 e o versículo 5. Isso é o que a Bíblia nos fala. Também iniquidade, Levíticos 26 e o versículo 40. Já o verbo avá, na mesma raiz, descreve a natureza do coração da pessoa não regenerada. Quando nós olhamos para Jó, capítulo 15, o versículo 5, ele diz assim, quando ele fala, ele diz assim: porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolheste a língua dos astutos. Isso revela a vida torta do pecador. Outro termo da importância da armatologia no Antigo Testamento é o verbo passar, transgredir, ou substantivo pesar, transgressão, delito. Gênesis 31 e 36, quando Labão prossegue atrás de Jacó, lá em Gênesis 31 e 36, a Bíblia diz: então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Também quando José anima seus irmãos em Gênesis 50 e o versículo 17, ele disse assim: e assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoa a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Entendeu? E José chorou quando eles lhe falavam dessa forma. O ser humano forçou e foi além dos limites que Deus estabeleceu, irmão. E por isso faz toda a humanidade, homens e mulheres, errar o alvo. A partir da desobediência, todo ser humano, ele então veio a errar o alvo. Pecado significa errar o alvo da vida. Nós estamos nessa terra caminhando para ir morar no céu e morar aonde Jesus prometeu, Então, nós não podemos de maneira nenhuma errar o alvo. Estamos trabalhando, estamos lutando, estamos esforçando para nós um dia irmos morar no céu, obedecendo a palavra de Deus. Vamos orar, pedir ajuda. Se nós estiver errando o alvo de uma forma ou de outra, ou pecando, vamos pedir perdão e Deus nos perdoa. Porque pecado, todos nós pecamos, mas Deus, ele tem o poder
de nos libertar, tirar todo o mal, para que nós não venhamos errar o alvo no final da nossa vida, nessa terra, né? E ir morar um dia com Jesus. Terceiro subponto, o que é o pecado? Sabemos que a Bíblia não é um livro de definições, nas descrições. Ela revela a verdade em forma popular, de vida e fato. Como bem afirmou o historiador da igreja Philips Schaff, as Escrituras declaram que o pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4, ARA. E que toda iniquidade é pecado. 1 de João, capítulo 5, versículo 17. Essa declaração é geralmente conhecida como pecado de comissão, isto é, quando praticamos aquilo que não deveríamos fazer. Entendeu? Quando praticamos aquilo que não deveríamos fazer. Porque se nós fizermos, isso prejudica a nossa vida espiritual, a nossa vida em todos os aspectos, moralmente também. Mateus capítulo 15, o versículo 3, quando está dizendo sobre as tradições dos anciões, Jesus disse, ele, porém, respondendo, disse-lhe, por que transgredir vos também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Foi Jesus que disse essas palavras, né? Também Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 14, quando ele fala que por um homem vieram o pecado e a morte, porém por um veio a graça, ele disse, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Entendeu? Mas a palavra de Deus nos ensina ainda que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 17. É por isso que nós te orientamos pela Bíblia. Tiago disse, olha bem, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, então nós cometemos pecado. Temos que tomar cuidado. Esse pecado é chamado de omissão, pois consiste em nossa falta de ação naquilo que deveríamos fazer, né? Naquilo que deveríamos fazer. Omissão. Você sabe e não faz. Pode ajudar, pode dar sua contribuição. Você tem toda a condição de fazer, mas você não quer fazer. Então, cuidado, o pecado de omissão também não deve fazer parte da nossa vida. Por isso, nós vemos lá em João capítulo 9, versículo 41, quando há a cura de um cego de nascença, disse-lhe Jesus, olha o que Jesus disse, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Entendeu? Ele sabia o que Jesus estava dizendo. Então tem que tomar cuidado. Se sabe fazer, procura fazer. Entendeu? Não deixa isso passar. Faça o bem. Na Bíblia encontramos vários termos para definir pecado. E nós já dizemos aqui que do hebraico no grego amartios, do latim peccatum, que significa transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. Entendeu? Errar o alvo estabelecido pelo Criador ao homem. E nós, irmão, como cristãos, não devemos errar o alvo. O pecado mortal é a deliberação consciente e intencional de se resistir à vontade de Deus. Quando nós estamos conscientes
e estamos resistindo à vontade de Deus, para que a vontade de Deus não seja feita, nós estamos errando o alvo. E não podemos errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Errar o alvo. Não devemos deixar isso acontecer na nossa vida. Errar o alvo, pecar contra Deus. Não devemos. Devemos lutar. Devemos esforçar o máximo para que nós venhamos acertar o alvo, né? E não ficar pecando, errando o alvo que Deus estabeleceu. Não se trata de um simples pecado ou de uma transgressão ordinária. É uma rebeldia movida pelo orgulho e pelo não reconhecimento da soberania divina. Por isso devemos tomar cuidado com isso. Cuidado. Vamos vigiar. Vamos acreditar na palavra de Deus. Vamos lá? Segundo subponto, a origem do pecado. Primeiro ponto, o pecado no céu. Foi lá que tudo começou. O pecado já havia sido introduzido no universo quando Adão e Eva foram criados. Antes de acontecer na terra, o pecado se originou no céu pelo mau uso do livre-arbítrio. Jesus disse que o diabo peca desde o princípio. Por isso, ele disse lá em João, capítulo 8 e o versículo 44, quando Jesus fala sobre o discurso sobre a submissão, ele fala assim, fala para aqueles homens, vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Entendeu? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Não há verdade, não tem verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio. É próprio dele. Porque ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Então, temos que tomar cuidado. Entendeu? Ele peca desde o princípio. Ele faz o que é próprio. E o próprio dele é fazer isso. Mentir. Entendeu? O querubim ungido foi criado perfeito em sabedoria e formosura. Tinha o selo da perfeição. Quando nós olhamos para Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao versículo 15, quando fala sobre a lamentação sobre o rei de Tiro, ele disse, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei Tiro, e disse-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era o quê? A tua cobertura. Isso se refere a ele, mas ele aceitou? Não, ele se rebelou contra Deus. É por isso que Isaías capítulo 14, no versículo 12 ao versículo 14, disse, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, olha o que ele dizia, eu subirei ao céu, e acima das estrelas, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Dizias no teu coração, eu subirei, entendeu? Aí depois ele disse, exaltarei, e depois ele disse assim, assentarei, e subirei, e serei semelhante ao Altíssimo. Isso dá até uma pregação, né? Isso, para quem gosta de pregar, isso dá um tema de pregação muito forte e muito bom. Aliás, eu já até dei estudo sobre isso aqui, estudo bíblico, entendeu? Muito bom esse estudo sobre isso. Então devemos tomar cuidado com isso, irmãos. Foi isso que aconteceu. Foi o orgulho e a soberba que fizeram esse querubim transformar em Satanás. Por isso que 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 6, quando
Paulo fala sobre os deveres dos bispos e dos diáconos, ele diz, não neófitos, para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Ele foi expulso do céu com os anjos que o acompanharam em sua rebelião. Quando nós vamos ver lá 2 de Pedro, capítulo 2, e o versículo 4, ele diz assim, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Deus não perdoou. Imagina. Judas também 6 diz assim, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Também Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao versículo 9, quando João escreve sobre a mulher e o dragão, ele diz, Apocalipse 12, 7, ele diz, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Está vendo? A rebelião, o que é isso? Começou lá. Temos que tomar cuidado, irmão, para isso não vir acontecer no nosso meio, essas rebeliões, tantas coisas, que isso é coisa, né? Que o diabo usa para destruir as igrejas, destruir as instituições, destruir aquelas pessoas que fazem. É isso que o diabo faz. Ele perdeu lá e ele também quer fazer você perder. Cuidado, cuidado. Ele quer fazer você perder o alvo. Não pensa que ele tem dó de você. Não vamos pensar que Satanás tem dó de nós. Não, ele não tem dó. Satanás é irrecuperado. Ele não se recupera. Entendeu? Se ele lança uma seta hoje, se ele lança algum prato hoje para você e você não cai, você resiste. Ele sai dali, mas ele volta depois. Para sempre estar lançando alguma coisa para tentar fazer você pecar contra Deus. Errar o alvo. Cuidado. Vigiemos, pois, e oremos para que não venhamos cair em tentação. Segundo subponto, o pecado não é. Adão tinha a permissão de Deus para comer todas as árvores do jardim, exceto a árvore da ciência do bem e do mal. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 2, versículo 16, a parte B e o 17, sim. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A advertência de Deus ao casal foi clara. Quando o casal comeu do fruto proibido, eles perceberam que estavam nus e procuraram se esconder-se da presença de Deus. Por isso, Gênesis capítulo 3 e o versículo 7 e 8, disse assim, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus, do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, porque havia desobedecido a Deus. Entendeu? Ele esconde. Isso é coisa que aconteceu lá e, se brincar, acontece hoje também. Quantas pessoas que às vezes desobedecem à voz de Deus, aí quando Deus está usando um profeta, ou usando o pastor, ou o mensageiro, ele fica com medo, ele se esconde, fica se arquivando, porque ele sente que ele errou. Ele fez o que não deveria fazer. Então devemos tomar cuidado.
A advertência foi clara. Era a ruptura imediata da comunhão com Deus. A morte espiritual. O próprio Deus anunciou a vinda do Redentor. Gênesis 13:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a sua posteridade também, né? Todos. E em seguida pronunciou a sentença ao casal. Vamos ver qual foi a sentença que ele pronunciou ao casal? Gênesis capítulo 3, versículo 16 ao 19, diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. E com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Está vendo, irmão? E a sua posteridade também. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo, e com ele a morte. É por isso que Romanos capítulo 5 e o versículo 12 disse: pelo que, Paulo dizendo aos romanos, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Então o homem pecou, desobedeceu, e isso passou a toda a humanidade. Esse foi o desastre, a queda da humanidade. Terceiro subponto, a universalidade do pecado. A Bíblia declara ao ensinar que herdamos a natureza pecaminosa. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 49, diz assim: e assim como trouxeremos também a imagem do celestial. Isso passou a ser conhecido como o pecado original. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma que se trata de um fato incontestável. Lá, eu já li aqui, Romanos capítulo 5, do 12, o 12 eu já li, e o versículo 19 diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela desobediência de um, muitos serão feitos justos. Assim as Escrituras mostram como todos nós, homens e mulheres, estamos diante de Deus. A Bíblia diz em Romanos 13, 23, diz: por todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O quadro apresentado é como segue: todos se extraviaram e não há quem faça o bem. É por isso que Salmos 14, versículo 1 ao 5, ele diz assim: disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido, faz abomináveis, né, em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia alguém ou algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Mas disse a palavra de Deus no versículo 3: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade que comeram o meu povo como se comesse pão? Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande favor, porque Deus está na congregação dos justos. Entendeu, irmãos?
Então é isso aí que acontece. Também em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12, diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos capítulo 3 e o versículo 10 a 12. Por isso não há no mundo quem não peque. Por isso 1 Reis capítulo 8 e o versículo 46 diz assim: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares na mão dos inimigos para que os cativarem, os levem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja. Está vendo, irmão? Também Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, Salomão diz: na verdade não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Isso é a palavra de Deus que fala. Está vendo? Então a prova incontestável da universalidade do pecado é a morte. Né? É a morte. É a morte. Nem mesmo os salvos em Cristo estão isentos dessa lei. Quando nós olhamos 1 de João, capítulo 1 e o versículo 8, diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Entendeu? O pecado é um princípio real presente na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Salmo 51, versículo 5. Quando o profeta Natan veio conversar com Davi sobre o seu pecado, e Davi suplica o perdão, que Deus lhe perdoe. Ele disse: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Também Salmo 58, versículo 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nasceram, proferindo mentiras. A queda do Éden corrompeu toda a humanidade em todo o seu corpo, alma e espírito, intelecto e emoções, e vontade também. Tudo isso aconteceu. Quando nós olhamos para Isaías, capítulo 1 e o versículo 5, diz assim, ó: porque seríeis ainda castigado, se mais vos rebelareis. Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a planta até a cabeça, é chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nenhuma delas amolecidas, nem ligadas, né? Nenhuma delas amolecida com óleo. Entendeu, irmãos? E também em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purificamos nós de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Nós temos que cada dia mais procurar a santificação, né? Devemos buscar a vontade de Deus, né? Para que isso venha, cada vez mais nós não venhamos errar o alvo e depois ficarmos aí, né? Perdermos a salvação. Temos que tomar cuidado. O pecado teve a sua origem no céu, porém na terra ele teve início com a desobediência de Eva e Adão. Então é isso aí, o ponto 2. Vamos para o ponto 3 da nossa lição. A solução para o pecado. Nem tudo está perdido. A Bíblia narra a situação humana descrevendo como mortos em ofensas e pecado. Efésios capítulo 2 e versículo 1.
e que o salário do pecado é a morte. Romanos 6 e 23. Morte significa o quê? Separação. Isso começou com a queda de Adão e continuou com a sua posteridade. Nós vemos lá em Isaías capítulo 59 e o versículo 2, ele diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça a palavra de Deus. Entendeu? Para que não ouça tudo o que Deus quer. Olha que Isaías falou lá na frente, hein? Muitos anos mais tarde. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, declara agora que nos, Efésios capítulo 2, versículo 1, e vivificou, e que o seu dom gratuito, a vida eterna, né? Romanos 6 e 23, a parte B. Então, a graça está disponível para toda a raça humana, a graça. Tito capítulo 2, versículo 11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Salvação significa livramento, salvação a todos os homens. É isso que nós estamos participando. E a salvação em Jesus pode ser encontrada em todos os lugares. É por isso que Atos 17:30 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos, o quê? Da ignorância. Agora ele anuncia agora a todos os homens, e em todo o lugar, que se arrependa. Tem que se arrepender. A todos. Então nem tudo está perdido. É isso que o nosso primeiro subponto aqui nos diz. Nem tudo está perdido. Entendeu? Segundo subponto, a provisão de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Assim também a redenção veio por um homem. Quem foi esse homem? A graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Isso está registrado em Romanos capítulo 5, versículo 15. A morte de Jesus foi expiatória, um sacrifício pelos nossos pecados. Romanos 3, 25. Deus propôs a propiciação pela fé no seu sangue. A expiação diz a respeito ao sacrifício para a purificação e ao perdão dos pecados por meio dos sacrifícios. É isso que está dizendo a palavra de Deus, né? Levíticos 4, 35, depois 17 ao 11. A propiciação é o ato que apazigua a ira divina, né, contra o pecado, satisfazendo a santidade e a justiça de Deus. Então a propiciação é isso, ela apazigua, né, a ira de Deus, porque elas satisfazem a santidade e a justiça de Deus. A expiação realizada, como diz lá João 1 e 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse Cordeiro? É Jesus Cristo. É um ato da graça de Deus em favor de todos os seres humanos. Isso é a graça de Deus, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, bondade e graça, Ele nos salvou. Por isso que 1 de João, capítulo 2, e o versículo 2, ele diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos, o quê? Pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Todo o mundo. Todos aqueles homens que se arrependem, né? Todas as pessoas que aceitarem Jesus como Salvador. Assim o Senhor Jesus é a provisão de Deus para o pecador. Todas as pessoas que aceitarem a Jesus como Salvador.
a melhor, primeiro se arrependerem dos seus pecados e aceitar a Jesus como Salvador, Ele é a propiciação, Ele é a provisão, Ele é a salvação. Só Jesus salva. Só Jesus tem o poder de fazer isso na vida do homem. Então vamos para a conclusão. A única esperança é o Senhor Jesus, o único que pode nos restaurar a Deus. Só Ele pode restaurar você, restaurar-nos a Deus. Só Ele, né? Restaurar significa restituir. É isso se aplica tanto às possessões e bens. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 22, versículo 14, diz assim, certamente a restituirá. Também Isaías 58 e o versículo 12 diz assim, e os que de ti procederem e edificaram os lugares antigamente assolados e levantarão os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador das veredas para morar. Restaurador. Ainda em Lucas capítulo 19, o versículo 8, ele diz assim, e restitui o quadruplicado. Quem era que estava falando isso? Zaqueu. Entendeu? Jeremias 30, versículo 17, como também as pessoas, diz assim, porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Restauração na tua vida física, na vida das pessoas também. Deus pode fazer, Ele tem o poder de fazer isso, tem o poder de curar. O Senhor Jesus tem o poder, irmão. O plano de Deus é restaurar todas as coisas. Nós vemos em Atos 3:21, dizendo assim, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Entendeu? O plano de Deus é restauração de todas as coisas. Esse é o plano de Deus. Mas ele começou com os seres humanos. Nós estávamos perdidos como filho pródigo e fomos restaurados a Deus pelo arrependimento. Pelo arrependimento. A partir do momento que nós se arrependemos, Deus vai nos restaurar a nossa vida. Vai começar a abençoar. Atos capítulo 3, versículo 19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Entendeu? Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Entendeu? O refrigério, ele vem pela presença do Senhor. Ele vem. Mas é preciso nós arrepender e converter dos maus caminhos, dos pecados, parar, lutar, para que o tempo do refrigério venha fazer parte da nossa vida. E Deus quer fazer isso, né? Também em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz, porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação. A tristeza que opera aquele arrependimento que gera a salvação, da qual ninguém se arrepende. Porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Entendeu? A tristeza do mundo opera a morte.
Mas a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação. E pela fé em Jesus, Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos o quê? Paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor. Você quer a paz de Deus? Então, vamos fazer o que a Bíblia disse. Vamos dizer o que a palavra de Deus nos orienta. Sendo, pois, justificado pela fé, tem que haver fé nessa palavra. Entendeu? Aí sim nós vamos ver que nós vamos ter paz com Deus. Então hoje, irmão, nós falamos sobre a pecaminosidade humana e a restauração a Deus. Deus, ele quer restaurar o homem. Ele quer restaurar o homem. Ele quer dar o tempo de refrigério na vida do homem. Mas o homem precisa se arrepender, se converter e ser curado. É isso que a Bíblia Sagrada nos diz. E é isso que nós estamos pregando. É isso que é a razão da nossa fé. A razão da nossa fé. Fé é confiança, certeza, convicção, firmeza. Então assim cremos e assim vivemos. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus amados irmãos, e até uma próxima aula. Amém? Amém. E eu quero, mediante essa palavra que foi pregada, que foi ensinada aqui, eu quero fazer uma oração por você. Uma oração para você que não é crente, que não aceitou Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador, e queira aceitar a Jesus. Eu vou orar por você. E você também que está precisando também de alguma coisa, ou você que está vivendo certo, também eu vou orar por você. Para Deus continuar te dando força e você continuar na palavra e não errar o alvo. Porque o nosso objetivo aqui nessa terra não é errar o alvo. O nosso objetivo é seguir para a vida eterna com Deus. Amém? Fecha teus olhos, dê um sinal com a mão e eu vou orar por você. Maravilhoso eterno Deus, Pai Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus, mediante essa palavra, mediante a palavra que foi pregada, que é a razão da nossa fé, assim cremos e assim vivemos. Essa pessoa que está entregando a Ti como seu único e suficiente Salvador. Jesus, salva agora, Senhor, escreve o seu nome no livro da vida, Senhor, e dê a restauração das coisas na vida dela. Restaura o seu lar, restaura a sua vida, Senhor. Toma todos os irmãos também que estão precisando de força. Dê-lhe graça, Senhor. E toma todos aqueles também, Senhor, que está conforme a Tua palavra. Dê força a nós também, para que nós continuamos, Senhor, a pregar a Tua palavra. Para que nós não venhamos, Senhor, errar o alvo, Senhor. Senhor, não deixa nós errar o alvo, mas guarda a nossa vida. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos da ira futura, Senhor. Dê-nos a proteção, Senhor. E continua nos abençoando, que é o que nós te pedimos hoje e para todo sempre. Senhor, quebra todo o laço das trevas na vida dessa pessoa. Restaura a sua vida. Dá restauração no seu lar. Dá restauração na sua vida conjugal, na sua vida moral, na sua vida espiritual, que é o que nós te pedimos hoje e para todos sempre. Amém. Amém, irmão? Que Deus em Cristo vos abençoe, irmão. E se você gostou dessa aula, dê um like aí, compartilhe, né, essa mensagem. Também curte a nossa página, a nossa fanpage, né?
PB Israel Lourenço Ferreira, aprendendo com a palavra de Deus. Inscreva no nosso canal, se você puder, né? PB Israel Lourenço Ferreira, para que nós venhamos mais e mais falarmos a palavra de Deus, né? Para sempre essa promoção do ensino. Esse foi um canal, foi uma bênção que Deus nos deu e nós podemos usar para evangelizarmos as pessoas, né? Então, a razão da nossa fé: assim cremos e assim vivemos. Até uma próxima aula, se Deus quiser. Fique com Deus, que Deus te abençoe, você e sua família. E vá à escola dominical no próximo domingo. Não perca, vai lá interagir com os irmãos. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.